Olá, conforme combinamos no começo da semana, recebi no meu e-mail algumas perguntas relacionadas aos efeitos da crise do coronavírus sobre as relações contratuais das empresas e basicamente as perguntas surgiram com relação à continuidade dos contratos ou então com relação à suspensão de pagamentos e outros detalhes nesses dois sentidos. Para esse vídeo não ficar muito comprido e para também poder ser visualizado por quem tem interesse em uma ou outra questão, eu vou gravar 3 vídeos com as respostas, uma sobre o encerramento dos contratos, a outra sobre suspensão de pagamentos e um terceiro com algumas sugestões livres, algumas ideias básicas sobre como considerar possibilidades de negociação com as outras partes relacionadas. Tenho aqui minha colinha, então fico dando uma olhadinha para baixo para acompanhar. Vamos começar. Conforme eu havia mencionado, eu vou tratar no comecinho, de uma forma muito rápida, de alguns conceitos jurídicos que vão ajudar a gente a pautar a análise dos outros pontos. O primeiro deles é o conceito de força maior. Eu acho que está todo mundo ouvindo falar sobre força maior, mas para trazer de uma maneira objetiva, força maior é a situação incidente sobre os contratos de forma negativa, ou seja, a situação que impeça ou dificulte sobremaneira o cumprimento de obrigações contratuais, desde que essas situações sejam inesperadas, imprevisíveis e intransponíveis, ou seja, algo absolutamente fora de cogitação, que não pudesse ser antevisto ou preparado pelas partes contratuais e que não possa ser contornada, não possa ser suprimida ou resolvida pelas partes contratuais. Para muitos negócios, talvez a maioria dos negócios, a situação atual pode sim caracterizar a força maior no cumprimento de contratos. Tá? Então vamos guardar esse conceito de força maior. Um segundo conceito é o de onerosidade excessiva. O conceito de onerosidade excessiva é quando o esforço para o cumprimento de uma obrigação contratual se torna de tal maneira custoso para a parte que deve cumprir a obrigação que a sua tentativa de cumprir pode ser ou então será fatal para a parte contratual. Ela não conseguirá cumprir aquela obrigação e ao tentar poderá se encaminhar para uma insolvência, para uma falência, ou seja, quando o custo para o cumprimento de uma obrigação se torna excessivo sem que haja motivos razoáveis para que a parte contratual insista no cumprimento daquela obrigação. Um terceiro conceito é o de interesse público. O conceito de interesse público não é um conceito contratual, mas ele tem incidência sobre os contratos e ele é aquele que mitiga, aquele que afasta, aquele que coloca ao lado os interesses, os direitos individuais, privados das pessoas, lícitos, válidos, defendidos por lei, porém colocados ao lado quando o seu exercício ou a sua manutenção colocam em risco ou são prejudiciais ao interesse coletivo, ao interesse da sociedade para uma situação de extrema necessidade, de extrema importância, portanto para o interesse coletivo. Existe o princípio de que o interesse coletivo suplanta o interesse e o direito individual. Por último, o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé também não é um princípio unicamente contratual, é um princípio amplo, porém é extremamente aplicável aos contratos, ele faz parte da raiz dos contratos. A nossa legislação prevê que a execução dos contratos irá observar o princípio da boa-fé. Boa-fé é aquela, o nome é um pouco autoexplicativo, mas prevê que nenhuma das partes irá buscar obter com o contrato ou em qualquer outra relação entre duas ou mais partes, vantagem indevida, vantagem que não guarde relação com o objeto do contrato e com a boa-fé das pessoas que entraram naquela negociação. Então, vamos partir para o primeiro aspecto das perguntas, se um contrato pode ser encerrado, pode ser rescindido durante ou em razão da crise do coronavírus?
Uma observação, eu estou tratando aqui de contratos no sentido mais amplo, ok? Pode ser tanto o contrato instrumentalizado com um documento, aquilo que nós normalmente chamamos de o contrato, um papel escrito ou um documento digital assinado pelas duas partes ou mais partes, com todo o clausulado ali tecnicamente colocado, mas também vamos considerar contratos para essa análise, um contrato de forma ampliada, qualquer relação comercial que esteja com regras pactuadas em algum documento que tenha sido concordado entre as partes. Por exemplo, uma ordem de compra que foi simplesmente encaminhada por um comprador e aceita por um fornecedor, que tenha dentro dela não só os aspectos comerciais, quantidade, preços, prazos, mas também regras, algumas condições comerciais ou normas de venda, condições do comprador, coisas do gênero. Tá? Então, sempre que houver algum compromisso formalizado com obrigações, vamos considerar isso um contrato, mesmo que ele não esteja instrumentalizado da maneira tecnicamente mais completa. Então, se eu posso rescindir contratos, vamos separar em dois aspectos principais. Primeira bifurcação. Se eu tenho um contrato ou não tenho um contrato, estou falando de novo daquela maneira ampla. Tá? Se eu não tenho um contrato, a relação comercial pode ser rescindida durante ou em razão do coronavírus? Sim, pode, exceto interesse público. O que quer dizer isso? Posso rescindir, não tenho a obrigação de manter a continuidade, a não ser que a continuidade desse contrato tenha relevância para o interesse público. Se eu sou um fabricante de qualquer produto que seja importante no combate, no tratamento do coronavírus, e tenho um compromisso, tenho um contrato, um acerto, tenho um pedido de compra sem nenhum clausulado, com, vamos dizer, um hospital para entregar mês que vem, e comparece a minha empresa um outro grupo me oferecendo o triplo do preço para comprar aquele produto. Posso cancelar o contrato anterior, o combinado anterior, a venda anterior que eu tinha? Não, porque isso é contrário ao interesse público. O interesse público é que aquele fornecimento vá para o hospital. Então, colocamos assim, se eu tenho apenas um pedido, que também é uma relação comercial, que não tem cláusulas, que não tem obrigações, que não tem prazos, que não tem multas, sim, eu posso cancelá-lo em razão do interesse público. Seja eu o fornecedor, seja eu o comprador. Tá? Vamos tentar tratar sempre dos aspectos, considerando a possibilidade de nós estarmos tanto na posição adquirente, quanto na posição de quem vende, ou seja, tanto quem toma o serviço, quem toma o produto, quanto na posição de quem presta o serviço ou fornece o produto. Porque, na realidade, na maior parte dos casos, nós estaremos nos dois polos, né? Nós temos fornecedores de insumos, nós temos fornecedores de serviço para produzir o nosso serviço e o nosso produto para então fornecer para os clientes. Então, nós temos sempre essa relação, nós estamos sempre em dois polos, né? Dependendo de qual contrato nós estamos falando. Se eu tenho um contrato com a outra parte, eu vou fazer uma segunda bifurcação. Vamos considerar que o contrato preveja rescisão a qualquer tempo. Eu vou precisar procurar nas regras do contrato a cláusula de rescisão. Se o contrato tiver a previsão de rescisão a qualquer tempo, seja se essa cláusula tiver uma indicação de um aviso prévio ou não, ou seja, esse contrato pode ser rescindido a qualquer tempo com 30 dias de antecedência, 60 dias de antecedência, ou então pode ser rescindido a qualquer tempo com efeito imediato. Neste caso, a relação, mesmo durante o coronavírus, vai seguir o que prevê o contrato. Se diz que eu posso rescindir a qualquer momento. Se diz que eu tenho que cumprir um aviso prévio de 30 dias, eu vou ter que cumprir um aviso prévio de 30 dias. Seja como prestador de serviço ou fornecedor de produto, eu vou precisar continuar cumprindo o contrato por mais 30 dias, mesmo que eu tenha um interesse de rescindi-lo. Mesmo se eu sou o tomador, terei que pagar por mais 30 dias, esteja consumindo ou não. Por outro lado, se o contrato disser que a sua rescisão vai gerar uma multa, seja ela uma rescisão antecipada ou rescisão por qualquer outro motivo, terá uma multa de rescisão, eu preciso verificar o que o contrato diz em relação à justa causa. Com relação à justa causa relacionada à força maior, né, tratando dessa situação do coronavírus. Por quê? Se eu tenho uma multa com rescisão, a justa causa
é aquela situação que vai autorizar uma das partes a rescindir o contrato afastando a multa. Eu não posso rescindir o contrato a não ser que a outra parte me dê uma justa causa, me dê um justo motivo para rescindir o contrato e, portanto, não pagar a multa. A regra geral, se o contrato não falar sobre força maior, diz que a força maior afasta a justa causa. Certo? A força maior é aquela situação que impede o cumprimento de uma obrigação por um ato imprevisível e intransponível. Portanto, quem deixou de cumprir a obrigação também deixa de sofrer a sanção relacionada a esse descumprimento. Então, se não disser nada, ou então se o contrato disser que a força maior é justa causa para a rescisão do contrato, rescinde-se o contrato e não se paga a multa. Alguns contratos, porém, dizem que a força maior não será uma justa causa para a rescisão do contrato e, portanto, incidiria a multa. Esse tipo de previsão contratual é muito discutível, mas essa discussão vai fatalmente acabar sendo judicializada, o que nunca é um bom negócio. Mas, como regra geral, então, observando a regra do contrato e dependendo da racionalidade que existiu, da motivação que existiu na hora da composição desse contrato, do porquê que foi afastada a justa causa em razão de uma força maior, precisamos verificar da validade se essa cláusula para em pé. Mas a princípio vamos considerar que, se houver essa disposição, incidirá também a multa. Tá? Então essas são as situações em que pode ser rescindido o contrato. Na prática, se o contrato precisar ser rescindido, ele será rescindido. Então, quando a gente fala posso rescindir um contrato, nós estaremos dizendo se posso rescindir, ou então ou posso ter rescindido, né? Quando eu estou na posição de que quer manter o contrato, mas a outra parte diz que não manterá mais. Na prática, se uma das partes não quiser mais cumprir o contrato, ele será rescindido. Portanto, nós tratamos da hipótese se haverá alguma multa, se haverá alguma sanção. Porém, é importante considerar, mesmo numa situação em que você tenha a possibilidade de rescindir o contrato sem pagar multa, é importante considerar a conveniência de tomar essa decisão. Você, muito provavelmente, vai precisar deste fornecedor ou então de outro fornecedor que o substitua quando houver a retomada das atividades normais ou então quando houver a recuperação da atividade comercial, econômica, após o esgotamento desta crise do coronavírus. Muito provavelmente, se você rescindir o contrato hoje, você vai ter dificuldade de restaurar este contrato com este mesmo fornecedor no instante em que você necessitar. Você pode ter o risco de ter um aumento de preço, porque esse fornecedor vai ter uma condição econômica que ele precisa recuperar depois dessa crise. Ou então, se você for buscar outro fornecedor, ele pode estar indisponível, porque haverá uma procura grande por serviços, possivelmente, né? Não posso fazer futurologia, mas existe a possibilidade de você ter uma dificuldade de buscar outro fornecedor de produto ou de serviço para te atender quando retornar às atividades. E sempre considerar a dificuldade que é uma gestão de cadeia de suprimentos. Não é fácil achar um fornecedor que você já conheça o produto, que você já conheça o serviço. Se você tiver alguma política interna de homologação de fornecedores, você vai ter que começar do zero com um fornecedor novo. Então, mesmo que você possa rescindir um contrato sem pagar multa, é importante avaliar a conveniência de rescindir esse contrato ou não, considerando a retomada das atividades após a crise. Mas esta condição de rescindir o contrato pode te servir como argumento, como alavancagem para uma negociação de condições temporárias para atendimento desse período excepcional que estamos passando. Tá? No último vídeo a gente vai falar sobre ideias de negociação, então a gente guarda esse conceito. Se eu posso rescindir o contrato, eu tenho uma condição de negociar muito boa para tratar com o meu fornecedor ou para tratar com o meu cliente. Por outro lado, eu tenho que saber que se o meu fornecedor puder rescindir comigo, eu também tenho que, ou o meu cliente puder rescindir comigo, eu tenho que negociar com ele de uma maneira bastante favorável, porque ele tem a possibilidade de encerrar esse contrato. Okay? Então, encerramos por aqui esse vídeo, eu vou começar um segundo e depois eu vou publicar todos eles em sequência e vou colocando os links deles nos comentários ou na descrição do vídeo. Ok? Até logo.